Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda à nossa primeira aula do desafio Um Passo por Dia. Hoje, primeiro dia útil do ano, a gente vai iniciar o nosso desafio falando sobre planejamento anual. Como fazer um planejamento anual realmente eficaz, que você não se perca no meio do planejamento, que facilite a execução desse planejamento ao longo do ano e que não seja mais um planejamento que você faz no dia 1º de janeiro, na primeira semana de janeiro, e depois você esquece numa gaveta e nunca mais dá atenção, nunca mais revisa e acaba chegando ali no dia 31 de dezembro do próximo ano sem ter realizado nada do que você gostaria de realizar. Essa vai ser a nossa primeira aula gravada aqui do desafio. Durante os próximos 30 dias você vai ter acesso pelo grupo do Telegram a todas as aulas gravadas e a podcasts também. Então eu vou mesclar conteúdos entre aulas gravadas, podcasts, vou enviar materiais de apoio para vocês também para facilitar a execução de desafios, de exercícios que forem um pouquinho mais complexos, tá bom? Eu decidi fazer o desafio pelo Telegram. Dessa vez, ao contrário do último desafio, né, que foi o desafio 30 dias de produtividade, que foi feito por lives, porque fazendo pelo Telegram, eu consigo enviar documentos de uma forma muito mais fácil para vocês terem acesso, e todos os documentos e links de aulas e podcasts que eu enviar ficam lá salvos para qualquer pessoa que entre em qualquer momento no canal. Então, se você está até assistindo essa aula aqui no final do desafio, você está podendo ter a oportunidade de acompanhar todos os outros desafios que vieram a seguir desse. E todos os materiais também, todos os podcasts, todos os materiais em PDF, tá? Então, o Telegram, o canal do Telegram traz essa facilidade para gente, ao contrário do grupo do WhatsApp, né? Que toda vez que uma pessoa nova entra, ela começa a receber os conteúdos a partir dali. No Telegram, não. Qualquer momento que você entrar no canal, você tem acesso aos conteúdos que foram enviados desde o primeiro dia. E hoje eu vou abordar esse tema com vocês de planejamento anual, só que ao longo dos próximos dias eu vou esmiuçar bastante esses conteúdos. Eu vou acabar trazendo uma profundidade maior em alguns temas que são mais específicos, que são mais complexos, que exigem um passo a passo maior, enviando juntamente o material para vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente acompanhar o passo a passo dessa primeira aula de hoje do nosso desafio Um Passo por Dia. Bom, eu deixei aqui para vocês um checklist, um passo a passo com 10 passos para que um planejamento anual seja realmente eficaz, para que a probabilidade desse planejamento ser executado seja muito maior do que um simples planejamento anual em que a gente coloca lá os sonhos, os desejos e deixa tudo muito vago, sem prazo, sem nenhuma estratégia. E a primeira, logo de cara aqui, primeiro ponto, o primeiro passo para que um planejamento seja realmente eficaz é você ter uma visão macro da sua vida, não só do novo ano que está se iniciando, mas da sua vida. Por quê? O ano que está começando, ele é mais um ano dentro de uma vida inteira que você tem pela frente. E de uma vida inteira no qual você tem sonhos maiores que não vão ser realizados esse ano ainda. Só que o planejamento desse ano, ele precisa estar alinhado com tudo isso, principalmente alinhado com os seus valores de vida. Você precisa entender o que você está buscando para a sua vida, em geral. Como que você gostaria que sua vida estivesse daqui 20 anos, daqui 10 anos, daqui 5 anos? Se você não tem essa percepção ainda de 10, 20 anos, tenha pelo menos claro na sua mente, em 5 anos, qual vida que você quer estar vivendo, que você quer estar desfrutando? Quais pessoas vão estar ao seu lado? Que tipo de rotina você gostaria de levar dentro de 5 anos? E dentro dessa visão macro, a gente consegue formar uma imagem do nosso objetivo principal de vida.
como se fosse uma fotografia da sua vida. Qual é a fotografia que você quer ter da sua vida daqui a 5 anos? E dessa imagem, a gente consegue tirar uma parte dela, uma parte de realizações que podem ser alcançadas dentro de um ano. Então, essas metas, esses objetivos, esses sonhos e desejos que podem ser conquistados nesse próximo ano, nesses próximos 12 meses, a gente traz para o nosso planejamento anual. Essa pequena parte. Então, o que eu posso alcançar nos próximos 365 dias? O que é possível para mim de ser alcançado? Que está de acordo com o que eu quero alcançar para mim a longo prazo. E a gente reúne desses sonhos gerais, dessas metas gerais, de 5, 10, 20 anos, a gente reúne aqueles que vão ser executados nos próximos 12 meses. Daí, então, a gente já tem uma pré-lista de desejos, de sonhos, de metas e objetivos para a gente dar um passo a mais em direção ao nosso planejamento, que vai ser esmiuçado ao longo desses outros 9 passos. O segundo passo é você já entender como que foi o seu ano de 2019. Como foi esse último ano? Como que você planejou 2019 e como ele realmente foi vivido? O que foi alcançado? O que você não conseguiu alcançar, o que foi deixado para trás? O que você se arrependeu? O que você conseguiu conquistar de verdade? Eu vou enviar para você um pequeno planner, um pequeno documento para que você consiga fazer essa sua revisão desse último ano, que é até esse documento aqui. Vou mostrar para vocês. Olha só. E ele vai ter aqui 4 perguntas e uma frasezinha no final para você descrever como vai ser o seu novo ano de 2020. Então, as perguntas vão ser assim, ó. Quais eram as metas há um ano atrás? Então, a gente está hoje no dia 2 de janeiro de 2020. Quais eram as metas que você traçou, que você estipulou, que você determinou no dia 2 de janeiro de 2019? Há um ano atrás, quais eram os seus sonhos, seus desejos, seus anseios? Pelo que você estava determinado a lutar no ano de 2019? Aí vem a próxima pergunta: quais metas você conseguiu alcançar? E quais metas você não conseguiu alcançar? Dentro disso, você já vai pensar na próxima pergunta, que é: o que você teria feito de diferente? O que você teria feito de diferente ao longo do ano para ter conquistado aquelas metas que você não conseguiu alcançar? E por final, qual a nova história você vai escrever agora, a partir do dia 2 de janeiro de 2020, para ao longo desses 12 meses serem executados? Qual nova história você vai escrever baseado no que você conseguiu conquistar e no que você não conseguiu conquistar no ano de 2019? Esse material vai ser entregue para você, para que você possa responder com calma, no seu tempo, todas essas perguntas e conseguir fazer uma análise geral realmente da sua vida, do que foi conquistado, o que não foi, quais maus hábitos você teve nesse ano que você não gostaria de ter no ano que vem. E diante dessa pequena revisão, você já vai conseguir ter noção do que vai ser possível alcançar nesses próximos 12 meses. Você vai perceber que se pequenos ajustes tivessem sido feitos, se o seu tempo tivesse sido aproveitado de uma maneira um pouquinho melhor, talvez você conseguisse alcançar aquela grande meta que você considerou impossível. Você vai começar a perceber que muitos sonhos que você acreditou que exigia muito dinheiro para ser realizado e ser impossível, muito tempo para executar, poderiam ter sido realizados simplesmente se você tivesse se planejado melhor e tivesse colocado uma data para esse sonho. Quantas vezes a gente gasta o nosso dinheiro com coisas muito fúteis que nem estavam planejadas e a gente deixa de gastar aquele mesmo dinheiro com um sonho que teria o mesmo custo das bobagens que às vezes a gente gasta o nosso dinheiro. Ou você subestimou a sua capacidade de alcançar uma meta que para você era muito grande, mas ela poderia ter sido alcançada se você tivesse dedicado um pouquinho mais
a aprender essa nova habilidade. Então, diante dessa revisão do último ano, para pensar o que vai ser diferente nesse ano de 2020. Quais novos hábitos você vai adquirir, você vai exercitar todos os dias? Como vai ser a sua rotina e a sua vida em 2020? E aí a gente vai para o próximo passo, que é o Vision Board. É de extrema importância você ter uma ferramenta visual que te lembre todos os dias pelo que você está lutando, pelo que você está buscando, por que você está fazendo o que você está fazendo, porque você está em busca de quais objetivos. E o Vision Board, ele é mais popularmente conhecido como quadro dos sonhos, né? Em que você recorta, imprime, enfim, você monta um quadro com fotos, com imagens de tudo aquilo que você quer alcançar dentro de um ano. O quadro dos sonhos, ele geralmente é feito para a vida, né? Ao longo da sua vida, o que você quer conquistar. Mas eu acho bem interessante a gente fazer isso num prazo de um ano. O que dentro desse um ano eu quero conquistar e colocar imagens ali. E eu vou gravar uma aula também só sobre Vision Board, como montar um Vision Board, como escolher as imagens, o que colocar. Porque além das imagens do material que você quer conquistar, é de extrema importância você colocar imagens também que representem a rotina que você vai adotar para conquistar aquela meta. Então, se você quer ter um corpo melhor em 2020, não coloque foto só do corpo bonitão, sarado, que você quer conquistar. Coloque imagens de pessoas fazendo atividade física para você lembrar da rotina que você tem que viver, executar para conquistar aquela meta. Para que isso seja gravado na sua mente todos os dias que você olhar para esse mural. Se você quer estudar mais, coloque fotos de livros, de pessoas lendo. Alimentação saudável, coloca foto de alimentos saudáveis. Você pode colocar frases que te inspiram nesse Vision Board também. Coloque suas metas em escrito ali do lado. Coloque imagens que vão te inspirar e imagens relacionadas àquilo que você vai de fato conquistar nesse ano de 2020 até dia 31 de dezembro de 2020, ok? Então, a gente já teve uma visão macro de como que vai estar a sua vida daqui 5, 10, 20 anos. A gente trouxe isso para um prazo de 12 meses. A gente revisou o que aconteceu no ano passado para entender o que a gente vai fazer diferente ou vai fazer a mais em 2020. E a gente já tem agora um quadro dos sonhos, um vision board para nos lembrar diariamente do que a gente quer conquistar. A gente tem uma ferramenta visual para nos motivar, nos auxiliar nessa caminhada todos os dias. E aí agora, em quarto lugar, vem o Roadmap. Roadmap é uma ferramenta de coaching que ajuda a gente num planejamento que vem do futuro para o presente. O que é o Roadmap? Então você trouxe, né, as metas que você deseja alcançar nesses próximos 12 meses e você vai se perguntar assim, exatamente no dia 31 de dezembro de 2020, como que vai estar a minha vida? O que eu vou ter alcançado? Como vai ser minha virada do ano? Onde? Quando? Como? Com quem? Com quais pessoas eu vou estar passando o final de ano? Que lugar? Como que eu vou estar na minha vida financeira, na minha saúde, na minha espiritualidade? Descreva exatamente como vai ser a sua virada do ano. Agora você vai parar e pensar assim, bom, para eu ter chegado até aqui no dia 31 de dezembro, foi necessário que em novembro eu tenha alcançado o quê? O que eu fiz para estar aqui? O que eu fiz há 30 dias atrás que me impulsionou para estar aqui agora em dezembro? E você vai fazendo isso mês a mês, em outubro. Então, assim, você entendeu em novembro onde você estava. Agora você vai voltar e pensar assim, bom, se em novembro eu estou ali, já nesse patamar, onde que eu estava em outubro? E você vai voltando, vai voltando, vai voltando, até você entender o que você vai fazer nos 3 primeiros meses do ano. E aí, do roadmap, a gente já vem para os recursos necessários. A gente vai, depois que você gravar esses marcos, pequenos marcos, né, essas pequenas etapas que você vai ter que alcançar mês a mês para chegar na sua meta, em dezembro, você vai entender quais são todos os recursos necessários para você alcançar esses pequenos passos. Porque esses pequenos passos são pequenas metas. Então, você vai ter a meta de novembro, de outubro, de setembro, de agosto, de julho, de junho.
até chegar ao dia 31 de dezembro na meta principal, que é como você quer passar a sua virada do ano. Essas são as metas principais. Só que para você alcançar essas metas principais, existem pequenos passos a serem seguidos. Esses pequenos passos vão ser esses recursos necessários. Porque tudo que eu vou precisar para alcançar isso? Quanto de dinheiro? Quanto de tempo de estudo? Quanto de tempo de treino de algo? De habilidades? O que eu vou precisar? Quais são todos os recursos físicos, intelectuais, financeiros que eu preciso para alcançar essas pequenas metas mensais? E você vai colocando isso num planner anual. E eu também vou enviar para você, no final dessa aula, vou enviar lá no canal do Telegram, um plannerzinho anual, tá? Para você ir anotando isso, para você imprimir, anotar e rascunhar tudo isso. E depois colocar numa outra ferramenta digital, se for necessário, que vai ter uma aula aqui sobre o Trello, né? Como gerenciar projetos dentro do Trello. Vou gravar uma aula para vocês sobre isso. Mas você precisa ter essa percepção. O que eu vou fazer mês a mês e quais são todos os recursos necessários para que eu consiga alcançar isso dentro daquele mês. E aí você sobe para os 3 primeiros meses do ano. Foca nesses primeiros 3 meses, entende o que é primordial para eu realizar nesses primeiros 3 meses do ano para estar dia 31 de dezembro passando a virada do ano do jeito que eu quero, do jeito que eu sonho. Então, desse planejamento trimestral, aí você vai para esse planejamento semana a semana. Você vai planejar semana a semana o seu primeiro trimestre do ano. Então, se no início de fevereiro, início de março, início de abril, você vai ter alcançado determinadas metas, né, você vai ter ali quais são os recursos necessários para alcançar essas metas, o passo a passo, e aí você vai distribuir esse passo a passo ao longo das semanas. E aí você vai perceber, isso gera para a gente um senso de urgência. Por quê? Porque a gente pensa que um ano é muito longo, né? Um ano é muito tempo, e a gente procrastina, a gente deixa para o segundo semestre, a gente deixa passar o primeiro trimestre do ano voando, né? Aí diz que o ano começa depois do carnaval. Olha quantas semanas você já perdeu se você deixar para começar o seu ano depois do carnaval. Quando a gente começa a planejar o ano de semana a semana, você vê que você não tem muito tempo. Quando você começa a medir o seu tempo por semanas, você entende que você vai ter, a cada 7 dias, você precisa cumprir uma meta bem específica para que no final de um mês você tenha o resultado que você deseja. Então, você vai ter aí 4, 5 semanas para desenvolver o que precisa ser desenvolvido para alcançar aquela meta. Então, é isso que você vai fazer aqui no 7º passo. Semana a semana. O que eu vou fazer na primeira semana do ano? Essa primeira semana. O que eu vou fazer na segunda, na terceira, na quarta, na quinta? O que eu vou fazer na última semana de janeiro para garantir o meu início de fevereiro, que eu vou estar cumprindo a meta já de janeiro? Entendeu? Esse simples passo a passo de planejamento semana a semana faz com que você garanta uma maior probabilidade de você chegar no final do ano tendo alcançado aquilo que você planejou. Porque você sai do mundo da fantasia de que as coisas vão se resolver, de que vai dar tempo, e você vem para a realidade. Você entende que você não tem muito tempo para executar o que tem que ser executado. Que as coisas precisam ser feitas de uma forma organizada e planejada para que dê tempo de fazer, para que o tempo seja hábil. E você vai perceber que quando você fizer esse passo a passo, de todo o caminho que tem que ser percorrido para alcançar essas metas mensais, você vai perceber que o que você achava que demoraria um mês inteiro, assim, né? Que você teria um mês inteiro para fazer, você vai perceber que o seu tempo vai ter que correr. Porque você não vai ter 30 dias totalmente livre, tranquilo para executar aquilo. Você vai ter 30 dias contados. E se você não realizar o que você planejou em 30 dias, você não vai alcançar a meta daquele mês. Então, eu preciso correr, preciso levar a sério esse planejamento semana a semana. E é por isso que a gente vem para esse 8º passo aqui, de planejamento de rotina. Porque para você executar com maestria o seu planejamento semanal, esse planejamento semana a semana, você tem que ter uma rotina organizada.
é fundamental. Você precisa de rotina, de horário para fazer as coisas que você se determinou a fazer. E essa rotina é também o seguinte: dependendo das metas que você quer alcançar até o final do ano, você precisa tomar decisões, você precisa executar pequenos passos todos os dias para chegar no seu resultado no final do ano. Todos os dias com constância. Por isso, o nome desse desafio é um passo por dia. Na verdade, um passo por dia se trata de ter mini hábitos. Você fazer o mínimo viável por dia para garantir um resultado final palpável, um resultado que no final, na verdade, você inicia com pequenos passos, com mini metas, para você ganhar constância e depois você vai aumentando, para garantir que você não vai esperar o perfeito para para você começar a executar. Você vai começar com o que dá, com o que pode ser feito no momento para ganhar constância e depois você aumenta para o ideal, tá? E então, a gente vai ter, né, com certeza, uma aula só sobre esses mini hábitos, para você entender qual vai ser o seu um passo por dia durante esse desafio. E vamos falar muito mais sobre planejamento de rotina. E o nono, agenda, extremamente fundamental. Não tem como você ter uma vida organizada se você não tiver uma agenda na vida. Seja ela digital, seja um Google Agenda, ou seja uma agenda de papel. Eu não recomendo, no meu caso, não me serve uma agenda digital, porque nem para mim e nem para profissionais que trabalham muito com horário marcados, que marcam muito horário com clientes, eu não vejo viabilidade nisso. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da minha vida. Eu atendo os meus clientes toda semana ou a cada 15 dias. Quando um cliente muda de horário, eu preciso encaixar ele no horário que ainda não está agendado. Não posso tomar o horário de outro cliente. Se eu não tenho uma agenda para organizar isso, a minha energia mental para ficar lembrando o tempo todo de qual cliente que eu tenho na quinta, qual cliente que eu tenho na terça, qual é o horário de qual cliente é muito grande. E essa energia mental poderia estar sendo gasta com outras coisas. Então, eu não preciso me preocupar em saber quem vai ser atendido na semana que vem, na quinta-feira, ou quem vai ser atendido na sexta. A agenda cuida disso para mim. E eu gosto porque, como eu já falei que eu atendo, né, os meus clientes de mentoria toda semana, o Google Agenda ele marca recorrência para mim. Então, se eu atendo um cliente toda terça às 8 da manhã e marco uma recorrência para ele me avisar toda semana, pronto, ele marcou automaticamente toda semana aquele cliente vai estar ali terça às 8 horas da manhã. Se você tem uma agenda de papel, você tem que ficar marcando lá, né? Semana por semana, cliente, tal. E quando você edita algo, ele edita todos os outros eventos juntos. Quando você desmarca um evento, ele desmarca todos os próximos, você tem que fazer um a um. Tem o sistema de lembretes, tem o sistema de alarme para você. E eu vou gravar uma aula também, por isso que eu falei sobre o Google Agenda, né? Por isso que eu falei que essa primeira aula é para dar uma visão geral sobre planejamento, porque eu vou explicar passo a passo dessas outras ferramentas também, do Google Agenda, do Trello, o Roadmap, o Vision Board, tá? Vou disponibilizar também um plannerzinho para vocês fazerem esse planejamento semana a semana para facilitar esse processo, tá bom? E aí no final, para você garantir que você não vai se desviar do seu foco, que você vai continuar passo a passo, um passinho por dia até o final do ano para conquistar tudo aquilo que você está definindo agora, é extremamente fundamental que você tire um tempo na sua semana para fazer um planejamento semanal. Você vai revisar o que aconteceu naquela semana e você vai planejar a semana seguinte. Isso tudo se torna extremamente mais simples quando você fez todo esse outro processo. Você já tem o seu planejamento anual, semestral, trimestral, semanal. Você só vai revisar e vai planejar. Vai fazer pequenos ajustes, entendeu? Então, quando alguém fala que precisa organizar a rotina, precisa organizar meu dia, não é no planejamento diário que a gente começa. Jamais. A gente começa lá do macro, seu planejamento de vida. Para o planejamento anual, para o planejamento semestral, trimestral, semana a semana. Aí que você vai entender o que você vai fazer todos os dias.
O planejamento semanal e diário está praticamente pronto. Você só vai ajustar, sempre ajustando de acordo com as prioridades. Então, em determinado momento, talvez uma outra área da sua vida se torne prioridade, você precisa ajustar o seu planejamento. Só que quando você tem um planejamento, você consegue reajustar o planejamento. Se você não tem um planejamento, você fica extremamente perdido, você não sabe onde você está dentro do seu ano, em qual situação a sua vida se encontra, você não consegue ter essa clareza, porque você não sabe nem onde está, nem onde está indo. Então não se preocupe se tem pessoas que pensam assim, ó, poxa, mas e se eu estipular essa meta e eu não conseguir realizar, eu vou ficar muito frustrado. Então eu nem vou colocar data. Eu nem vou colocar esse sonho aqui para 2020, porque ai, vai que eu não consigo realizar isso, eu não vou ficar frustrado. Mas se você não coloca, talvez você até iria conseguir realizar, você só não realizou porque você não colocou aquilo como prioridade. O planejamento, ele não é estático, ele não é fixo, ele não é imutável. Um planejamento existe para te guiar e para ser alterado sempre que for preciso. Só que se você não tem um planejamento, não tem como você alterar o planejamento. Entendeu? Assim como o seu planejamento de rotina. Se você decidiu que vai praticar exercício físico num determinado horário do dia, é o determinado horário do dia que faz sentido para você no momento fazer, que se encaixa no momento. Se daqui 30 dias sua rotina virar de ponta cabeça e você precisar reajustar todos os horários, reajusta todos os horários. Não tem problema. Você vai ter uma base para se guiar para fazer esses ajustes. Adapta da melhor forma que beneficie você, que vai te fazer bem, que vai facilitar a execução dessa rotina. Entendeu? Então, o que é importante é que você mantenha constância e que você execute aquilo que você planejou. Que você não dê desculpas ao longo do caminho, que você não se sabote. A gente vai ter uma aula também só sobre autossabotagem. É isso que é importante. Não de seguir ou não seguir o planejamento. O planejamento que tem que ser seguido é sim esse planejamento diário, esse planejamento semanal. Quando você tem algo planejado, você não precisa perder tempo pensando em qual vai ser a próxima tarefa. Por isso a importância do planejamento semanal e desse planejamento, essa revisão diária do seu planejamento do dia seguinte. Porque você ajusta antes, entendeu? Na hora de executar, você só executa, você já planejou, você já mediu os riscos antes. Então, se você for fazer alguma mudança no seu planejamento, faça no momento dessa revisão semanal, para que no dia a dia você só execute, só execute. Tem uma história, né, que fala sobre um lenhador, bem senhorzinho, que ficava muito tempo afiando o machado dele. E aí apareceu um lenhador mais novo e ele afiava o machado, cortava algumas árvores. Aí ele parava, afiava mais um pouco, cortava as árvores. Enquanto o senhorzinho, ele passava muito mais tempo afiando o machado, porque quando ele ia cortar as árvores, ele não precisava parar para afiar de novo no meio do caminho. Ele só cortava, ó, ele só podava, entendeu? Enquanto o outro ficava, poda, afia, poda, afia. Planejamento é a mesma coisa. Se você tem um planejamento semanal alinhadinho, afiadinho, com alguns horários vagos no meio do dia para imprevistos, é extremamente fundamental isso. Já medindo tudo que pode ali acontecer, deixando tudo preparado, tudo organizado, tudo que você vai usar na semana, preparado, organizado, horário para as coisas, tudo que você vai fazer. No dia a dia, você dá só uma afiadinha. Você só revê o planejamento do dia seguinte e dá uma ajustadinha. Mas você não precisa perder tempo no seu dia a dia planejando muito o seu outro dia, o seu dia seguinte. Então, o planejamento semanal é como se você afiasse o seu machado, você tirasse 1 hora da sua semana, 2 horas da sua semana, só para afiar o machado. Quando a segunda-feira começa, você só poda, entendeu? Você sai cortando as árvores, você só executa, você não precisa perder tempo pensando em qual atividade tem que ser executada naquele momento, você não fica perdido, está tudo pronto, você só executa. Então é extremamente importante esse tempo. E se você fala que você não tem tempo para se organizar, como você espera que você seja organizado no seu dia a dia?
Você vai ter que tirar um tempo para se organizar, senão a sua vida vai continuar mais desorganizada ainda. Não tem lógica isso, entendeu? Se você viveu a vida toda na desorganização, na falta de planejamento, e você não está tendo os resultados que você gostaria, ou está tendo resultados, mas não à altura que você gostaria, sente que poderia ser melhor, que poderia fazer as coisas de uma forma mais tranquila e mais organizada, se você não mudar isso, se você não tirar um tempo para exercitar o hábito de se planejar semanalmente, você não vai ter resultado diferente. É óbvio. Não vai aparecer um método milagroso de organização no qual você não precise fazer nada e tirar o seu tempo para isso. É igual alimentação, é igual treino, é igual meditação, é igual leitura, é igual qualquer outro hábito. O hábito do planejamento semanal é um hábito e ele, inclusive, precisa estar na sua agenda. Você precisa ter um horário fechado na sua agenda com você mesmo para planejar a sua semana, para que você não corra o risco de deixá-la para trás e começar a próxima semana desnorteado. Então, estão aqui os 10 principais passos para que o seu planejamento agora, desse ano de 2020, seja realmente eficaz. Seja um planejamento que tenha muito mais probabilidade de ser executado do que um planejamento que fica solto, vamos dizer assim. Planejamento light, sem prazo nenhum, né? Então, seja muito bem-vinda ao desafio Um Passo por Dia. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que você tenha gostado. O chat vai ser aberto lá no canal do Telegram para que você possa tirar todas as suas dúvidas e os materiais vão ser entregues lá também. E qualquer dúvida, me chame para a gente conversar e para sanar todas as suas dúvidas sobre essa aula de hoje, sobre tudo que a gente conversou, tá? E se você conhece alguma amiga que está precisando se organizar mais, melhorar o planejamento, que ainda não fez o planejamento de 2020, então convida ela para participar desse desafio, convida ela para entrar lá no canal do Telegram, para ela ter acesso a todos os materiais, não importa o momento que ela entrar, ela vai estar por dentro de todos os desafios, desde essa primeira aula até a última, tá bom? Amanhã tem mais conteúdo, eu fico por aqui e aguardo as suas dúvidas, os seus desabafos, os seus depoimentos sobre como foi essa primeira aula para você, tá bom? Um beijão para você, tenha um ótimo dia e até amanhã.